Bom dia a todos, que a paz divina do Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Enquanto a minha diante está tentando ali fazer funcionar, a gente vai ler uma página, fazer uma prece e depois passar a palavra para ela. Do capítulo Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, capítulo 126, Ídolos. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 29. Os ambientes religiosos não perceberam ainda toda a extensão do conceito de idolatria. Quando nos referimos a ídolos, tudo parece indicar exclusivamente as imagens materializadas nos altares de pedra. Essa é, porém, a face mais singela do problema. Necessitam os homens exterminar, antes de tudo, outros ídolos mais perigosos, que lhes perturbam a visão e o sentimento. Demora-se a alma, muitas vezes, em adoração mentirosa. Refere-se o versículo às coisas sacrificadas aos ídolos, e o homem está rodeado de coisas da vida. Movimentando-as, a criatura enriquece o patrimônio evolutivo. É necessário, no entanto, diferenciar as que se encontram consagradas a Deus das sacrificadas aos ídolos. A ambição de alcançar os valores espirituais, de acordo com Jesus, chama-se virtude. O propósito de atingir vantagens transitórias no campo carnal, no plano da inquietação injusta, chama-se insensatez. Os primeiros lugares que o Mestre nos recomendou, evitemos, representam ídolos igualmente. Não consagrar, portanto, as coisas da vida e da alma ao culto do imediatismo terrestre é escapar de grosseira posição adorativa. Quando te encontras, pois, preocupado com os insucessos e desgostos no círculo individual, não ouvides que o Cristo, aceitando a cruz, ensinou-nos o recurso de eliminar a idolatria mantida em nosso caminho por nós mesmos. Essa questão de ídolos, a gente vê, infelizmente, como a humanidade terrena está assim. Como a gente se deixa levar por ídolos que realmente, como diz aqui, não acrescentam nada, mas fica muito na materialidade das coisas. Nosso maior ídolo deveria sempre ser Jesus. Eu costumo dizer, nas palestras por aí, que você vê nas mídias sociais a quantidade de seguidores que pessoas que têm conteúdos que não acrescentam nada, vazio mesmo tem, é impressionante, Pouco tempo atrás eu fiz um levantamento, eu estava vendo assim, o professor Mário Sérgio Cortella, um educador, um pedagogo, um homem que tem vários vídeos curtos de palestras motivacionais, um gênio, uma sumidade. Naquela época ele tinha no YouTube 9 milhões de seguidores. Aí eu pedi a colega lá do trabalho para pesquisar, fulano de tal, não vou dizer quem, obviamente, Mas tinha um conteúdo tão vazio, umas bobeiras realmente que ele coloca nos videozinhos dele, tinha 40 milhões de seguidores. Então a gente vê o nível cultural que a gente se encontra, o nível intelectual, e isso demonstra o quê? Todo o nosso atraso. Isso demonstra o quanto nós ainda estamos aferrados, como ele diz aqui, esses ídolos do mundo, que são na realidade ídolos de barro. Parece que a gente volta àquela época que o povo hebreu, como dizia Moisés, ficava adorando o bezerro de ouro, ficava adorando as coisas do mundo material, esquecia de adorar a Deus. E muitos de nós ainda estamos assim. Eu costumo até dizer que imagina quantos seguidores Jesus teria nas mídias sociais se tivesse entre nós. Talvez ele perdesse para um desses aí, que realmente de conteúdo extremamente duvidoso. Mas demonstra só o quê? O quanto nós precisamos crescer, o quanto a gente precisa valorizar as coisas boas, o quanto a gente precisa estar onde essas coisas estão, onde a gente precisa frequentar lugares que realmente nos acrescentam alguma coisa. Mas então as pessoas não têm direito de uma festa, de se distrair, de um show de fulano, ciclano, não tem. Natural que assim eu faça, faz parte da nossa vida em sociedade. Mas, infelizmente, as pessoas se preocupam muito mais com isso do que com as coisas religiosas, com as coisas que realmente nos acrescentam. Então é isso aí.
Vamos fazer a nossa prece inicial, pedindo a Jesus que nos ampare, ampare a todos aqueles que estão nos assistindo ao vivo aí pelo Facebook, em especial a Eliane Bailão, que vai nos trazer a mensagem da manhã de hoje. Que Nossa Mãe Maria Santíssima envolva, que seus mentores espirituais possam fazer presente para a mensagem que ela vai lá nos trazer na manhã de hoje, com o título Não Confundas. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Assim, com essa prece, nós damos por aberta a primeira parte dos nossos trabalhos, né? Passando a palavra para a Eliane, realmente o Datashow não funcionou, né? Então vai no Google mesmo? Lógico. Ok, então vou passar a palavra para ela. Gente, bom dia. Esqueci do microfone, que agora eu fico famosa aqui na frente, tem microfone na frente. Eu vou pedir para que todos venham para frente. Eu não vou perguntar nada, não. Pode ficar tranquilo. É porque o Robinson já falou o tema, Não Confundas. Esse tema está nesse livro aqui, ó, Vinha de Luz, uma página excelente, de um comentário que o Emmanuel faz sobre as cartas de Paulo aos romanos. Quem tiver a oportunidade de estudar as cartas de Paulo, ter criticidade, porque a gente, quando estuda, a gente critica o Paulo, a gente fica fazendo assim, mas será que não é tudo? Só que ele tem um versículo aqui que Emmanuel faz a discussão, que é muito interessante, muito atual e muito daquilo que a gente precisa começar a refletir realmente, né? Como eu peguei a página e destrinchei a página, é interessante, como não tem o Datashow, a gente chegar um pouquinho mais perto só para a gente ver. Se não tem problema não, que a gente vai falando. Eu nem vou ficar aqui em cima. Tem problema ficar embaixo, Robinson? Não, né? O negócio aqui é chique, vai até lá embaixo. É igual a Rede Globo. Tá. Também se não pegar, não tem problema não, gente. Esse negócio de ficar muito famosa, me sinto inveja, né? Então não pode ter, não. Isso meu computador também não acabar, como é que fala? Desligando. Você vai ficar onde? Acho melhor pegar lá então. Bom, a página se chama Não Confundas. Quando a gente vê um tema desse, a gente fica assim, por que será que é não confundir? Confundir com o quê? E aí, Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, ele pega desse versículo e começa a destrinchar para a gente o que ele quer nos dar de informação, de mensagem, que é o seguinte: porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Isso está nos primeiros capítulos ali de Carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo está fazendo as suas palestras, orientando o povo judeu a respeito das mensagens de Jesus. E Paulo é muito incisivo nesse momento ali, porque ele diz que se não for pelo Cristo, seria muito difícil a gente não ser salvo. É evidente que a gente, quanto espírita, né, a gente que segue essa ciência, a gente entende que quando ele diz isso, a gente já tem uma outra perspectiva, vindo pelo Kardec, né, que nos orientou, que não seria salvo aqueles que não fazem a caridade, porque na verdade é toda a doutrina e o Evangelho de Jesus, toda a Boa Nova. E o Paulo é muito incisivo nesse momento. Ele fala isso e parece que aqueles que não seguem serão excluídos. E, infelizmente, é o que a gente tem visto. Algumas pessoas acham que quem não crê em Cristo
também não será salvo. E a gente sabe que não é por aí, que isso não acontece, porque todos nós somos filhos de Deus. Então é indiferente, né? Não depende se o indivíduo está lá na religião X, Y, Z, ou que não tem a religião, ele não será salvo. Ele será salvo pela sua atitude, pelo seu comportamento, por aquilo que ele faz da vida dele, aquilo que ele escreve na história da vida. É diferente. E aí ele começa dizendo assim: em todos os círculos do cristianismo, eu estou sem óculos. Em todos os círculos do cristianismo há formas diversas quanto à crença individual. Há católicos romanos que restringem ao padre o objeto de confiança, reformistas evangélicos que se limitam à fórmula verbal, e espiritistas que concentram todas as suas expressões da fé na organização mediúnica. É natural, portanto, colheitas de desilusões. Em todos os lugares, há sacerdotes que não satisfazem fórmulas verbalistas, que não atendem, e médiuns que não solucionam necessidades. Além disso, temos que considerar que toda crença cega, distante do Cristo, pode redundar em séria perturbação. Quase sempre, os devotos que não pedem algo mais que a satisfação egoísta, no culto comum, no sentimento rudimentar de religiosidade, e daí os desastres no coração. O discípulo sincero, em todas as circunstâncias, compreende a probabilidade de falência na colaboração humana e por isso coloca o ensino de Jesus acima de tudo. O mestre não veio ao mundo operar a exaltação de egoísmo individual, e sim traçar um roteiro definitivo às criaturas, instruindo, trabalho edificante e revelando os objetivos sublimes da vida. Lembra sempre que a tua existência é jornada para Deus, em que objeto centraliza a tua crença, meu amigo. Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo para não sermos confundidos. Deixa eu pegar meu óculos, porque as minhas anotações estão aqui. Então veja bem, a primeira coisa que o versículo ali destrinchado do Emmanuel fala é que em todos os círculos do cristianismo há formas diversas de crença individual. A primeira coisa que a gente tem que começar a aprender a respeitar religiões diversas. O tema da Comerte esse ano eu achei muito interessante. Vivendo a diversidade, trilhando caminhos de Jesus. Entenderam o que é diversidade, né? Diversos, pessoas diferentes, todos diferentes, porque somos todos indivíduos, então somos diferentes. Então isso é uma coisa que ele já está falando ali para nós. Em todos os círculos do cristianismo há fórmulas diversas para a crença individual. Por isso que a gente tem as diferenças. Você tem um evangélico que pensa de uma forma, você tem um espírito que pensa de uma forma, você tem todas as outras pessoas que pensam de formas diferentes. Mas no final das contas, a gente sabe que a gente está indo para Deus. É o Pai. Ponto. Não tem discussão sobre isso. E aí, o segundo, que ele diz assim, há católicos, veja bem, ele está dizendo assim, há católicos romanos que restringem ao padre. Emmanuel não está fazendo uma crítica de quem é católico, nem do catolicismo em si. E ele nem está dizendo que são todos, ele está dizendo que tem pessoas que depositam tudo, né, o seu objeto de confiança, sua fé, a credibilidade, num padre apenas. Ele está nos chamando a atenção. Porque no final a gente vai perceber que não é o padre, não é o médium, não é o pastor, não é aquele que é o dirigente das casas de Umbanda, de Candomblé. Não é ele, não são essas pessoas que ele está dizendo. Reformistas evangélicos se limitam à fórmula verbal. Por vezes a gente vê essas pessoas, eles verbalizam, às vezes na rua,
né? Como se aquilo, só apenas aquilo vai salvar. E às vezes a gente aqui também, só apenas o que o orador está falando aqui, não é por aí. Então, ele está dizendo assim: espiritistas que se concentram todas as expressões na fé numa organização mediúnica. Aqui ele está nos chamando a atenção de quantas vezes a gente se preocupa muito mais com a questão do fenômeno mediúnico do que com o estudo, do que com a prática. Na prática mesmo, estou falando, né, de você fazer o trabalho voluntário, de você ser melhor até dentro do seu lar. Então, nos chamando a atenção disso aqui. As preocupações, às vezes é uma comunicação, é um fenômeno em si, né? Você vê como é que a gente é carente ainda. Ele não está fazendo crítica, dizendo que a pessoa está, né, que a pessoa é má, não é isso. A gente está dizendo o quanto de carência a gente ainda tem. E aí, a gente sabe que nessas expressões todas, a gente às vezes se desilude com a pessoa. Quantos de nós falamos, Norma, fulano, hein? Pensa assim, fulano ainda está assim, fulano ainda... Nossa, como que vai? Ontem aqui na juventude, uma mãe, né? A gente está com muita carência de trabalhador, então ficou aqui com a gente, uma mãe. E ela falou assim que ela nunca queria ser professora, acabou sendo professora e tudo. Mas a vida inteira dela ela ficou pensando assim, eu tenho que buscar sempre ser uma pessoa melhor, porque como que eu vou, né, ser exemplo para minha filha, exemplo para as pessoas, exemplo dos alunos, porque senão eu ficaria até com vergonha de sentar. Porque nós já temos impulsos de perfeição, nós temos. A gente tem que botar isso também na cabecinha, que nós temos impulsos de perfeições. Quando a gente doa alguma coisa, quando a gente para ouvir alguém, quando a gente pensa no outro e faz uma prece, são impulsos de perfeições que a gente já está começando a melhorar. A gente não está tão frio. E a gente também não pode ficar pensando se naquela outra vida eu fui tão frio. Não sei, ninguém sabe, graças a Deus, sem esquecimento. E isso não nos importa, importa daqui para frente. E eu achei muito bacana ela falar assim. A minha preocupação era não ter vergonha de mim mesma, né? De não ser uma pessoa tão boa. Ali tem uma charge que vocês não vão ver, mas é a Mafalda. Ela chega numa loja e diz assim: bom dia moço, quero que me faça uma chave da felicidade. Com muito prazer, menina. Trouxe o modelo? Esperto velhinho, né? Porque não tem modelo, né? Às vezes o que te faz feliz não é a mesma coisa que faz feliz ao outro. E a felicidade, né, não é deste mundo, Jesus já deixou claro, mas ela está dizendo assim, não tem essa chavezinha da paz, da felicidade, só que para tudo isso precisa de uma coisa muito importante que se chama trabalho. E aí, às vezes, a gente vai para vários lugares, né? Não fazendo crítica, porque eu acho que a gente tem que conhecer outras religiões, ver outras coisas, ler outras coisas. E às vezes quer ir em busca de uma felicidade que às vezes está dentro de nós mesmos, dentro junto da família, às vezes no olhar, né? No ouvir uma música, de escutar uma poesia. São os momentos de felicidade que a gente pode nos proporcionar. E por vezes a gente acha que é aqui que vai solucionar o problema, que é casa de estudo, casa de trabalho. Mas lá fora é a prova. E quando a gente fala prova, é prova do que a gente já sabe. Não é para a gente achar que é prova, expiação, né? Não tem que romantizar o sofrimento. Tem que ter fé e continuar. As dificuldades, elas acontecem, as vicissitudes da vida, elas existem. E que não é só para fortalecer, é aprendizado. E por vezes nós sofremos, não muito das coisas do ontem, mas das presentes. Às vezes a gente não aguenta, nem das presentes que tirar do outro. É natural, então, portanto, a colheita de desilusões em todos os lugares, há sacerdotes que não vão satisfazer. Porque chega um momento que as pessoas também começam a questionar, começam a pensar. E Kardec, eu acho Kardec formidável por isso, porque Kardec fala que nós temos que questionar tudo, inclusive a doutrina espírita, tá? Desculpa falar para vocês. Porque tem coisas do Emmanuel ali
que eu discordo. Pode ser que eu não tenha percepção ainda, não tenha maturidade. Eu já falei que quando eu li Nosso Lar, eu achei fantástico. Mentiroso. Eu achei mentiroso. Por que eu achei mentiroso? Eu não tinha conhecimento nem direito de ciência, não tinha nada. E de contrapartida, quando fala que tem um telão lá, já li o Nosso Lar depois. Entendi de outra forma. Percebi outra coisa. Que hoje a gente tem data show. O livro é de 1940, entendeu? Lá com aqueles ídolos de lá. Então, quer dizer, hoje já mudou a minha percepção, a minha perspectiva daquilo que eu li. Mas eu não parei de ver as coisas, né? Porque às vezes a gente fica aborrecido, sai, vai embora e nunca mais quer mais nada. Não é assim, a gente tem que questionar, tem que pensar. E isso ajuda muito a gente tender a respeitar o outro. Porque às vezes o outro ele não tem a mesma percepção, e não vai ter mesmo, né? Os dedos da mão não são iguais, que dirá as pessoas. Então, às vezes a gente acha que, não estou dizendo, vir a casa espírita é importante. É importante. Trabalhar é importante. Mas a mudança de comportamento que é o objetivo. Esse é o grande lance da questão. E não depositar fé nas paredes, nas pessoas. Depositar fé interna. Eu só estou aprendendo isso e vou me esforçar para colocar em prática. Porque colocar em prática é difícil. Porque você tem que tirar de você o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a inveja. Porque nós somos invejosos, sim, gente. A gente tem ciúmes, né? A gente tem preguiça. Eu hoje acordei, o Fábio ficou me chamando. 10 às 7, eu acordei tão assustada, às 8, que eu achei que a palestra fosse às 8. Mas a gente tem que trabalhar, o trabalho faz parte da vida. Tem que fazer alguma coisa. E não depositar em pessoas, porque a gente às vezes se decepciona. A gente se decepciona com as pessoas, não tem jeito. Porque a gente esquece que nós estamos num planeta de provas e expiações e a gente é da categoria de espíritos imperfeitos. Se a gente entender isso, a gente vai começar a compreender melhor as coisas. Aí, às vezes, a gente vê um orador, né, que cai, né, que faz um deslize, aí a gente Ou às vezes a gente vê alguém da família que sempre foi certinho, mas de repente ele demonstra lá uma hora ou outra quem ele é de verdade. Aí a gente né? Isso é complicado, porque a gente deposita. A gente tem que entender que o homem é falho, né? Eu tenho um monte de defeitos, gente. Um monte, ó, vocês nem querem saber. E é um esforço enorme. Mais à frente desse trecho do Paulo, nas cartas de Paulo, tem uma coisa muito interessante que ele diz assim. Ele começa muito incisivo, igual eu falei, que só Jesus salvava, só, né? Não sei se ele estava tão empolgado, depois que ele se transformou, né? Que ele foi lá passar as cartas para os gentios, para o povo judeu. Mas ele diz assim, mais à frente, uma coisa muito interessante. Que é você, mesmo você tendo um inimigo, mesmo você tendo aqueles desafetos, que você nunca deixe de ampará-los. Você não pode deixar aquele indivíduo, mesmo que você tenha um desafeto, por exemplo, você pode não ter afinidade com o indivíduo, você pode não mais confiar naquele indivíduo. Primeira coisa, não revidar, não desejar o mal, é o que Jesus fala. Mas que se ele tiver caído, se ele tiver doente, se ele tiver com algum problema, e que você tiver condição, você tem que ajudar. É bumerangue, né? É uma lógica. Vai e volta, você está fazendo bem. E com isso, essas animosidades elas vão se dissolvendo. Porque você vai fazendo isso de uma forma muito natural. Mesmo que você ainda não compreenda. Por isso, quando a gente fala da questão 886 da caridade, né?
é que você primeiro tem que ser bom realmente. Começar a desenvolver a bondade, assim, fazer bondade indiferente de quem seja. Porque aí você vai começando a se habituar até você aprender a tolerar. Isso é fácil da gente perceber. Por exemplo, quem trabalha assistente social, às vezes não sabe nem quem são as pessoas. Entrega a cesta. Porque está desenvolvendo ali a forma de fazer bondade, né? Mas você já pensou se a gente fosse fuxiqueiro, tipo o Gospel do Dia, que fica lá no Instagram falando da vida de todo mundo, e se a gente soubesse da vida de todo mundo que chegasse, a gente ia começar a fazer juízo de valor, a gente ia julgar todo mundo, não ia dar bolsa para ninguém. Porque isso faz parte da gente, tá vendo? De julgar ainda. Então ele está dizendo assim, não se soluciona apenas no verbo do que as pessoas falam, né? E nem nas soluções do mundo espiritual. Às vezes a gente fica muito preocupado, querendo saber de muitas comunicações espirituais, o que o Espírito diz que a gente tem que fazer ou não fazer. Não é assim. Por conta disso, a gente sabe que Deus nos deu o quê? Livre-arbítrio. Além disso, temos que considerar que toda crença cega, distante do Cristo, pode redundar em sérias perturbações. Às vezes o que o outro fala, a gente acredita piamente e faz o que o outro fala. Não passa pelo crivo da razão, a gente não pensa, a gente não reflete e não nos pergunta se isso condiz com aquilo que o Mestre nos ensinou. E por vezes as pessoas pegam tanto versículos, tanto trecho até do livro do Evangelho segundo o Espiritismo para poder corroborar a sua justificativa, às vezes, de fazer algo que não condiz com as coisas certas. Já passei muitas vezes por isso. A pessoa pega um trechinho, não, mas é porque isso assim, para poder desmerecer o outro. Vejo muito isso, eu marco cuidado muito com isso, porque isso aí é uma fé cega. A fé, na verdade, gente, quando ele fala de crença ali, a gente tem que entender que o objeto que ele está falando é fé. É ter certeza, mas a certeza daquilo que o Mestre mandou, né? É os preceitos do Cristo, não é o preceito do indivíduo. E não fazendo crítica, pensa bem no que eu vou falar, mas a gente avaliando o que acontece no mundo aí fora, de lideranças más, porque ainda é espírito em curso, a gente está vendo um monte de gente cair por um caminho muito complicado, levando às vezes os processos encarnatórios, retardando realmente. Porque escuta o que fala lá, mas não observa. Só são ouvidos e acabou. Precisamos estudar. E isso é muito importante. Estudar, perceber as coisas, ver a evolução do mundo. Hoje está tudo diferente. Se lá, no nosso lar, aquele tempo todo, eles não dão notícia de que tem um telão, todo mundo sentado bonitinho, os ministérios todos, né, harmoniosos, mesmo lá tendo as dificuldades, porque está lá no meizão do umbral, que tinha dificuldades, André Luiz passava dificuldade, tinha pessoas que tinham dificuldade de desprender das outras daqui da terra, né, querendo voltar, os apegos. Imagina o que a gente fala aqui. E isso a gente tem que começar a tomar cuidado. E o que a gente ouve, do que a gente lê, tem que passar pelo crivo da razão. É o que a gente tem se perdido muito. Hoje está tudo diferente, gente. Internet está aí, inteligência artificial está aí. Viu a Elis Regina cantando? Imagina. Então, ontem o nosso estudo aqui foi a missão do homem inteligente na Terra, para a juventude. Você imagina o quanto nós temos para dar. Porque a gente já conhece alguma coisinha a mais. Imagina que se a gente tem uma inteligência, a gente pode compartilhar com o outro. Imagina que se a gente já sabe algo mais, a gente pode dizer e pode demonstrar para o outro através do nosso exemplo. Imagina isso. Mas também tem as pessoas que estão usando a inteligência para maldade. O tempo inteiro. Porque, infelizmente, os corações ainda estão endurecidos. O que não quer dizer que eles não vão mudar. Lógico que vão mudar, porque todos estão indo para Deus. E aí ele diz assim, está lá no Evangelho, a fé necessita de uma base
que é a inteligência perfeita daquilo que se crê. E para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. A fé cega já não é deste século. Olha o que Kardec está dizendo. Ele está falando uma coisa aqui, que já naquele século já dava para você começar a perceber e entender as coisas. Naquela época lá. Hoje, com tudo isso que a gente tem, eu às vezes fico até com medo, porque eu falo assim, eu vou pesquisar um negócio aqui no computador, aí eu coloco a primeira palavra, já vem o restante do que eu estava pensando. Se vocês não tivessem a impressão ainda não, eu falei, gente, isso aqui não é de Deus, não. Eu digo assim, misericórdia. Por quê? Porque eles já sabem, todos lá, os dadinhos, vai vem entrando, por exemplo. Eu fui comprar um negócio, uma necessidade que estava precisando em casa, eu comprei, daqui a pouco, toda a minha rede social só estava vindo aquilo. Está vendo mesmo que a gente está sendo observado o tempo inteiro? Se a gente é observado por esse mundo material aqui, que dirá pelos espíritos, os bons e aqueles ainda equivocados. Como diz o Paulo, a gente tem uma nuvem de espectadores aí, observando, você está fazendo certinho, se não está. A fé cega já não é deste século, tanto assim que precisamente o dogma da fé cega é que produz o maior número de incrédulos. Aí as pessoas se decepcionam, vão embora, não creem em nada. Que bom que quando vão, não creem em nada, não tem problema nenhum não. Mas que continuem sendo pessoas boas, que ótimo. Já deu para ganhar alguma coisa. Mas geralmente vem a revolta, a indignação. Por isso o acolhimento na casa espírita é importante. Nas igrejas também é. Acolher mesmo, de fato. Porque ele pretende impor-se exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, o raciocínio e o livre-arbítrio. Está lá no capítulo 19 do Evangelho. A fé transporta montanhas. O discípulo sincero, aí aquele que entende, que estuda, né, que busca realmente o caminho do Cristo, ele diz assim, o discípulo sincero, em todas as circunstâncias, compreende a probabilidade de falência na colaboração humana e por isso coloca o ensino de Jesus acima de tudo. Que aí compreende o outro, aí vem a questão da tolerância. Achei interessante uma entrevista do padre Lancelotti. Eu tenho que ler aqui para eu não esquecer, que é muito interessante, porque nós somos reclamões, né? Às vezes a gente quer dar, quer ajudar e tudo, e às vezes a pessoa não dá o devido valor. É porque a gente ainda não conseguiu entender que nem todo mundo recebeu tudo, nem todo mundo recebeu educação, nem todo mundo recebeu do outro algum exemplo de dizer assim, a gratidão, o respeito, nem todo mundo, gente. Eu, por vezes, falo assim para as meninas, Volta Redonda é uma cidade bacana. Por que é bacana? Nós temos escolas para todos os lugares aqui. Imagine que tem outros lugares que não tem tantas escolas assim como nós. Imagine que tem outros lugares que às vezes só tem uma instituição religiosa de uma crença só. Então não dá para a gente generalizar as coisas. Não dá para, às vezes, a gente ver uma pessoa que a gente entrega uma comida e joga fora. A gente não sabe aquele mundo. Aquela consciência a gente não tem acesso aqui. Então, o que tem que se fazer realmente é caridade em si. E tentar ensinar. Por isso que Jesus não fala só da caridade, mas ele fala assim, de pregar. Mas pregar como? De que forma? E aí tem uma entrevista muito interessante que o padre Lancelotti deu, que um cara pergunta uma coisa para ele, eu achei assim fantástica a resposta, eu falei assim, gente, vou chegar um dia nesse nível aí, tá? Cheguei ainda não. Que ele pergunta assim, as pancadas que você leva não te abatem? Porque, gente, quando a gente fala de morador, né, em condições de rua, tem pessoas que acham que a maioria lá é vagabundo mesmo. Pronto, acabou, desculpa a palavra. Mas ali tem N situações. A Marta, às vezes, reporta muito para mim, né, o Lindolfo, as questões que acontecem lá na rua, que é triste, né? É triste, é muito triste.
Então tem pessoas ali com várias problemáticas, ou as problemáticas, né, porque tem o problema do alcoolismo, das drogas, ou tem problema do abandono, ou as pessoas que são trans são expulsas de casa, fica à margem da sociedade, que é uma realidade que a gente tem que falar. Até porque Kardec está falando para a gente amar a todos. Jesus também já falava, e outros tantos também falavam. E aí ele disse que sim, que abate. Olha que interessante. O homem da fé, né? Que a gente diz, né? O homem da fé. Ele falou que abate. Quando a gente tem uma crítica, que a gente vê que a crítica nem está tanto assim, a gente se abate, a gente fica triste. Quando não é reconhecido, a gente fica triste. Então ele está falando assim, eu fico. Só que eu tenho em mim um exercício que se diz oração. Orar. E continuar fazendo. Aí a gente fala assim, entendi, então ele está acima, é o que ele aprendeu com Jesus, então ele está fazendo o que ele aprendeu com Jesus. Mas aí ele ainda fala uma outra coisa muito interessante, que eu achei assim, bem bacana. E aí ele diz assim, eu não luto para vencer, porque eu sei que eu vou perder. E ele diz que tem a perspectiva do fracasso, porque ele disse que se ele aderir ao sistema, olha quem está falando. Sistema político não, gente. Ele está falando do sistema da gente aqui, ó, de não querer ajudar, de não querer fazer nada, de não querer fazer mudanças sociais a partir de nós, do nosso comportamento, a gente parar de ser egoísta, a gente parar de fazer as coisas equivocadas, não pensar no coletivo. Então ele diz, você tem perspectiva, mas eu não posso aderir ao sistema da maldade, da falta de amor ao próximo, porque senão eu realmente vou me perder. E aí eu não vou ser fiel até o fim com Cristo. Quantos de nós fazemos tantas coisas e a gente sabe que não vai ser dessa encarnação agora, até por conta da condição do planeta, que a gente não vai ter a felicidade total, não vai ter o TEM de fim bacana. Não é assim. E o TEM de fim bacana que eu estou falando é quando a Terra toda estiver harmoniosa, toda bacaninha, todo mundo se amando. A gente ainda tem que trabalhar muito para isso. Mas é muito interessante o que ele fala. Ele sabe que muitas vezes ele vai perder. Ele sabe que aquilo ali é um paliativo. Mas é um exercício da bondade. É o exercício da caridade. É ver o outro como aquele caído do samaritano. Ele não importa quem é aquele outro. Ele está pouco preocupado com isso. Nos tempos de frios aí, eu vi uma cena linda, colocando touca em todo mundo. Até pessoas que não moravam na rua. A gente brincou da geladeira aqui, mas quantas coisas difíceis hoje estão? Eu costumo dizer assim, a gente olha para as outras pessoas que estão com mais dificuldade, a gente olha. Mas também nós temos as nossas dificuldades, temos os problemas internos, problemas de pensamento, problema com o filho, a gente também tem. Mas se a gente também pensar só nisso, fica difícil. Eu tenho que começar a pensar no outro também. O outro dentro de casa primeiro, o outro lá fora. E não é só o dentro de casa primeiro, sempre o primeiro lá de dentro de casa, porque a gente também tem outras pessoas. Afinal de contas, é uma família universal. Então a gente não pode desistir, mesmo que as coisas estejam difíceis, não dá para desistir. A gente vai ter discordâncias, a gente vai pensar diferente do outro, mas o objetivo maior é ser melhor, ser humano, desenvolver a capacidade de ter um comportamento melhor, de entender o coletivo. Esse objetivo a gente não pode perder. Eu posso divergir dele aqui, ó. Ele gosta de verde, eu gosto de amarelo. Ele gosta de ler, eu não gosto de ler. Ele gosta da Turquia, eu também gosto. Entendeu? Mas a gente é irmão, a gente tem que aprender a conviver. E quando isso não dá, a gente fica no canto, pensando no outro, sempre no bem do outro. Mas a gente não pode aderir ao sistema das coisas equivocadas. Isso é uma fala do padre que eu não vou esquecer nunca. Fulano está no meio da roda, falando de todo mundo. Não tem que aderir. Fulano está fazendo uma falcatrua ali e me chamando. Eu não tenho que aderir. Fulano passou a perna no outro, eu estou rindo junto. Eu não posso me aderir.
Todo mundo tem ódio do fulano, fala do fulano, a gente acredita na mentira. Eu não posso me aderir. É disso que ele está falando. Ele está falando nem de sistema político, não. Ele está falando nem de sistema, não é de nada ali, não. Ele está falando para a gente não aderir às coisas equivocadas assim. Porque a gente vai na leva. Ah, mas quem falou foi o fulano, porque a gente ainda tem a mania de santificar. Por isso que eu disse que às vezes eu brigo com o Paulo quando eu estou fazendo um estudo. Eu faço um estudo na quinta-feira, já há uns 7 anos, do Novo Testamento, e agora a gente está estudando cartas de Paulo. Mas eu discuto com o Paulo, tem dia que eu estou bem com o Paulo, tem dia que eu estou mal com o Paulo. Porque às vezes eu discordo do Paulo, mas eu sei que o Paulo evoluiu. Tem que botar isso na cabeça, né? Saiu de um contexto, foi para outro contexto. Eu entendo o contexto histórico, eu tenho que entender aquele contexto histórico, porque senão fica difícil. Mas eu não brigo com o Paulo com raiva do Paulo, eu brigo com o Paulo porque fala, Paulo, aí eu não concordo com você. Até porque é Bíblia, gente. Até porque tem transcrições diferentes. Até porque teve as questões políticas da época que tinha que trazer, né, os fiéis para si mesmo, para não poder, né, para manipular. Isso é história, não tem como fugir disso. Mas a gente tem que estudar. Então ele está dizendo assim, estudar mesmo, né, para não ter essa falência que a gente está tendo. E não santificar pessoas. E não é gente santificar, aí depois o tombo é grande. A gente não pode ficar só decepciona, mas não dá. E a gente santificou um monte de pessoas. É como se as pessoas não tivessem uma vírgula de defeito, mas tem. O Paulo é lindo, quem lê Paulo Estevam é maravilhoso. É lindo demais. Nos dá a esperança de que se ele sai de uma condição, né, de perseguidor, é lindo. Nos dá a esperança de que a gente pode ser melhor. Isso é muito bom. Mas tem coisas ali que quando eu leio na Bíblia eu não concordo mesmo. Né? É porque eu sei que também tem muita figura de linguagem, tem um monte de coisa, mas a gente tem que estudar. A gente tem que estudar. O mestre não vê ao mundo operar a exaltação de egoísmo individual, e sim traçar o roteiro definitivo às criaturas, e instituindo trabalho edificante e revelando os objetivos sublimes da vida. Às vezes a gente quer barganhar, né? Pô, mas foi no centro, trabalho lá na sopa, dou passe, pô, vou na casa das pessoas. E às vezes a gente acha que isso, né? Ele vai nos olhar diferente. Os problemas dessas questões religiosas que estão acontecendo hoje, né? Que essa semana a gente que acompanha muita coisa, eu preciso acompanhar muita coisa, gente. Quando brinca que você gosta do dia, eu tenho que assistir o gospel do dia, tá? Eu tenho que ficar vendo aquilo tudo ali. Uma porcaria, mas eu tenho que assistir aquilo porque eu trabalho com jovem aqui. E os jovens trazem isso para nós. Eu sou adulta, estudo, então para mim está mais tranquilo. E aí a gente percebe o quanto a gente às vezes quer barganhar, achar que por a gente estar aqui, né, a gente não vai ter muito sofrimento. Deus vai olhar diferente. Deus não olha diferente, não. Ele vai olhar para todo mundo igual. Né? Agora, o que você faz do seu livre-arbítrio aí, você aguenta depois as consequências. É assim que funciona o negócio. E de contrapartida, a gente nunca pode esquecer, no caminho dessa trajetória, é a questão da misericórdia. Embora o outro seja errado, embora o outro tenha feito, a gente não pode deixar de ter compaixão. Porque é um outro também que está caminhando como a gente, que tem falhas. E aí ele está dizendo para nós também, além de a gente ter que ter trabalho edificante, ele está nos revelando os objetivos reais da vida, que é amar ao próximo como a si mesmo. Aí a gente buscou lá na lei de amor, que ele diz assim para nós. Eu só não coloquei o capítulo ali, mas é fácil procurar lá no Evangelho, tá? A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Amar ao próximo como a si mesmo, ela vai substituir a personalidade. Eu sou melhor, eu sou filho de Deus, né? Eu sou eleito, né? Essas coisinhas vão acabar.
Extingue as misérias sociais. Uma vez que eu penso não só em mim, mas penso no outro, a gente vai começar a fazer melhores políticas públicas, melhor saúde, melhor educação. Perceberam? Porque quando a gente for fazer as coisas, a gente vai fazer as coisas pensando no coletivo. Ah, a gente vai satisfazer todos? Não. Robinho, presidente do centro, você satisfaz a todos? Não. Jesus? Não. Enquanto estivermos em curso. Quando todo mundo tiver o mesmo pensamento no bem, tranquilo. Gente, é trabalho aberto, é encarnações abertas, não vai ter jeito. Eu nem me preocupo mais com isso, eu me preocupo com essa. Se eu me preocupar com as próximas, porque se eu for pensar na próxima, aí eu já vou fazer um planejamento. A minha amiga falou assim, a próxima encarnação eu queria vir planta. Fica quietinha, porque tem dia que ainda cansada. Falei, a próxima encarnação, quero vir milionária, não quero ter filho, não quero ter problema. Bobinha, né? Lógico que eu vou ter problema, né? Eu não vou largar as criaturas, vai vir outras. A gente é muito boa, porque a gente pensa nessas questões materiais, a gente esquece. De todos aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Olha o que ele está dizendo para a gente. Amar os irmãos em sofrimento. Ditoso é aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem a do corpo. Quem ama, por mais que tenha dificuldades, ele não se abate com essas questões, né? Tem ligeiros os pés e vive com que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a palavra divina amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Entenderam a passagem? Todos aqueles que seguiram Jesus não tiveram medo da tal morte. Eles desceram aos circos. Hoje não tem mais circos. Nós não precisamos descer aos circos. A gente tem outra forma de viver e às vezes de sofrimento. Nós temos mártires ainda? Alguns. Pessoas que lutam pela dignidade de outras pessoas, do povo. Tem bastante pessoas, né? A gente sempre, quando fala em palestra, a gente fala da Maria de Calcutá, a gente fala da Irmã Dulce. São pessoas que foram aos circos, de alguma forma. De certa forma, um circo. Porque as pessoas se renunciam. Mas, de repente, para ela não era circo. Porque ela estava tão envolvida no bem que para ela não era nada. Eu não estou dizendo nem que ela era perfeita, não, gente. Eu estou dizendo um exemplo assim, que quantas pessoas se tiram de si mesmo e faz tudo, mesmo estando num circo, às vezes para nós, que a gente está vendo de fora, nossa, a pessoa tem sofrimento. E aqueles que verdadeiramente seguiram Cristo, que tinha fé no Cristo, tinha fé que ia ser transportado para um outro mundo, um mundo espiritual, eles tinham essa certeza, eles iam aos circos. Porque acreditavam. E hoje a gente, por qualquer coisinha, como dizem, a gente se confunde, porque a gente fica chateado, né? E nem é com as casas, nem é com o padre, nem em si. Às vezes a gente fica chateado conosco mesmo, porque a gente deposita tanto, e quando vê, não é por aí, não é isso, né? Lembra sempre que a tua existência é jornada para Deus. Em que objeto centralizas tua crença, meu amigo? Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo para não sermos confundidos. Quando ele fala para não sermos confundidos, é quando a gente realmente está seguindo Cristo. E seguir o Cristo não é fácil, gente. Hoje eu estou tranquilinha aqui, mas preocupada. Essa semana eu tenho uma amiga, já falei para vocês, de mais de 30 anos. É uma senhora. Na verdade, ela é amiga do meu marido, mas acabou sendo minha amiga há mais de 30 anos. E por vezes, como eu sou muito só,
embora eu tenha 500 milhões de irmãos, processos da vida aí, mas às vezes a gente tem aquela pessoa que a gente conversa, né? Aí eu falo, nossa, semana eu tô preocupada, falando tudo. Ela fala, já passei por isso, mas é na fé de Deus, porque os filhos da gente é assim, e que não sei o que é assim. E ali a gente ela vai me tranquilizando, e eu vou falando outras coisas que tranquilizam ela também, e isso é uma troca. Então eu agradeço a Deus por eu ter alguns amigos, mesmo distante, porque ela mora em outra cidade, em outro estado. Mas eu tenho amigos que eu posso conversar. Isso é importante. Eu deposito a minha fé nessas questões, na oração, no crer, que a gente passa, como diz o Chico, tudo passa. Essa é uma frase muito interessante, tudo passa realmente. Às vezes naquele momento do furacão, lá dentro do olho do negócio, parece que a gente não vai sobreviver. E eu trago isso muito assim, quando eu venho da casa da minha filha, que é longe de Patu, aí eu venho assim, falei, Senhor, quando chegar Juiz de Fora, eu vou ficar numa felicidade. Eu fico numa felicidade quando eu chego em Juiz de Fora. Quando eu passo aquela pontinha que eu vejo assim, estado do Rio de Janeiro, eu falo, misericórdia, como Deus é bom. É a mesma coisa o problema, parece que não vai passar, né? Aí de repente você sai de Juiz de Fora, pega 3 dias, chegou em casa. Eu falo, nossa, nem parece que eu passei. Então o problema é mais ou menos assim. Eu vejo o problema mais ou menos assim. Tanto problema parece que não vai acabar nunca. Aí quando você passou por aqui, você diz, não, já passou. Lembra quando a Laura nasceu? Foi tão difícil, porque foi muitos dias de UTI dela no Natal. Aí hoje a gente você vê, a filha já está com 20 e tantos anos. Nossa, já passou. Dias difíceis. Já passou. Então é por aí. Eu deposito minha fé em Jesus muito. Mas a gente tem que aprender a pedir para Jesus mesmo. Às vezes a gente incomoda todos os espíritos. O Bezerra de Menezes, Frei de Paula Vitor, tem mais quem aí? A gente incomoda todo mundo. A gente vai incomodando as pessoas, né? Eu acho. Eu geralmente faço muito com Jesus. E quando não, eu falo assim, anjo da guarda, me ajuda, que hoje não está bom, não. E a gente esquece de orar. A gente esquece de elevar. A gente fica enfundada só no trabalho, só no trabalho, só no trabalho, e esquece de elevar. Marta e Maria, a gente tem que entender, Marta e Maria. Marta, trabalho, Maria, elevação. Mas tem que trabalhar, mas tem também que tirar um tempo para você descansar, conversar com Deus. Nem a oração que a gente às vezes aprendeu com a mamãe, né? Pai Nosso, ou Ave Maria mesmo, que é uma das preces lindas, não é essa, mas é bater o papo mesmo. Senhor, me intua. Eu preciso resolver isso, que eu possa ter um bom dia. O Fábio, quando sai do trabalho, fala, Senhor, abençoa ele, abençoa aqueles que estão dentro do ônibus, o próprio motorista. A gente pensa nisso tudo. As estradas são difíceis, né? Às vezes é uma chuva, a gente se preocupa. Não que a gente quer que só ele seja abençoado, mas os outros também. Né? Pedir pelas famílias dos outros. Às vezes a gente fica parado, fazendo um monte de coisa que nada a ver e não pensa nisso. Você quer ver uma outra coisa que eu tenho certeza que vocês já passaram por isso? Grupo de família quando tem piada. Às vezes você não gosta, não fala nada. Às vezes você também nem gosta, mas fica rindo junto. Isso é uma das coisas que tirei da minha vida, porque eu não tenho paciência. Você vê como é que eu sou uma pessoa difícil. Que eu já dei uma piada. Se é homofóbica, se é racista, se é religiosa, eu já falo na hora com a pessoa. Eu não tenho paciência, por exemplo, eu não tenho paciência. Teve um dia que eu estava num grupo de família e o pessoal estava rindo da guerra. Não, gente. Então, eu não posso aderir ao sistema. É desse sistema que ele está dizendo, a maldade. Não dá. A gente já passou. Kardec já falou, a gente já passou dessa fé. Que a gente escuta, acha que tudo é normal e eu vou lá dar o dízimo, ou então eu vou, né, comprar e vou para o céu. As vendas de indulgência acabaram. Não faz troca mais não. Então, essa é a postura que a gente tem que começar a ter. Umas pilhérias danadas e a gente fica lá rindo, todo mundo rindo. Poxa, a gente está com uma guerra agora. Mais uma, imagina. É triste, é sofrimento. É sofrimento para nós. O Brasil é um país novo, se a gente for analisar.
mas cheio de problemáticas, porque a gente teve muitos e muitos anos de escravidão. Então a gente tem que começar a pensar. Então a gente não pode se confundir mais. Quando as pessoas olharem para a gente, não vai nos confundir, porque a gente não apenas crê em Jesus, a gente tem a certeza de que Ele é o nosso mestre, o que não vai desmerecer as outras religiões que não têm Jesus como o mestre salvador, né? A gente não pode desmerecer, porque eles também têm as ideias deles boas, né? Quem sabe um pouco de islamismo, né? Quando a gente lê, aquilo é bonito, falar de Deus lá é bonito. Os muçulmanos exaltam Maria, e às vezes a gente aqui fica com preconceito com Maria. A gente tem que começar a pensar, ter postura, né? Pilhérias, brincadeiras. A gente ficar corroborando isso não pode. Então eu sou brigona nesse sentido. Saio do grupo mesmo, não fico, não tenho paciência nenhuma, porque eu acho uma falta de respeito você rir do sofrimento alheio. Ontem eu peguei um vizinho que ele postou uma foto de uma pessoa que foi morta esses dias aí por aí. Você vê, o Facebook ele fecha aquela foto. Mas qual o objetivo da gente às vezes? Aquilo é realidade? É uma realidade. Mas por que às vezes a gente não perde tempo em postar coisas bacanas também? Uma música legal, né? Um dizer assim bonito, como tem aqui, ó, Cristo libertando o homem das chagas de si mesmo, para que o homem limpo consiga purificar o mundo. Se eu entendo Cristo, eu me entendo, eu me purifico, eu purifico o mundo também. De que forma? Porque o exemplo arrasta. Às vezes as pessoas demoram, né, a despertar consciência, isso é fato. Mas nós precisamos mudar um pouco essa postura, para não ser confundidos. Não é fácil o que a gente tem vivido nos últimos tempos. Mas isso tem que nos ensinar alguma coisa. E primeiro, gente, família nuclear. Eu digo família nuclear porque eu não consigo dar conta de 11 irmãos com as famílias respectivas, que tem irmão meu que já até bisavô. Então eu não dou conta, moro longe, eu não dou conta. Mas quando a gente começa a dar conta da nossa administração pequenininha, aquilo vai crescendo. Aquilo vai crescendo. A gente tem filho, a gente tem preocupações, né? O que não quer dizer que eu não ligo, não pergunto, não sei. Porque a gente precisa ajudar um ao outro. E às vezes a gente quer ajudar tanto lá fora e às vezes dentro de casa tem um problema sério. Tem que pensar nisso também, para não ser confundido. Jesus nos abençoe. Eu não sei se eu me fiz muito esclarecedora, mas é uma página muito bonita. É uma página bem bacana. E quem quiser depois, o capítulo lá na Bíblia, é Paulo Romanos, capítulo 10, versículo 11. Mas antes ele vai falar dessa questão do povo judeu, da mudança que o povo precisava de ter. E ele está falando para nós. Vamos mudar o comportamento, né, para não ser confundido, seguir o Cristo, fazer as coisas boas, investir em nós mesmos, na felicidade, na paz, na tranquilidade. O Roberto falou uma coisa muito importante. Não quer dizer que a gente não vai passear, que a gente não vai curtir um show. Não, a gente vai fazer isso tudo. Mas a gente nunca pode desviar do verdadeiro objetivo que a gente veio fazer na Terra. É melhorar, é ser melhor, é fazer caridade mesmo, né? Aquela caridade, ser bom, ser tolerante e buscar perdoar a todos. E ele põe perdoar por último, porque eu acho que Kardec deve ter entendido. Vocês são tão ainda difíceis, né? Nós somos ainda tão assim. Às vezes a gente guarda tanta mágoa, tanto lixo, que vou deixar isso aqui por último, porque quem é bom vai falar, isso aí já não importa mais. Eu não vou dar valor a isso mais. É uma graduação mesmo. Vai graduando. Jesus nos abençoe. Eu vou falar só uma coisa, gente. Quem tiver filhos, traga na evangelização. E quem quiser trabalhar também vem. Nós estamos com um número muito pequeno de trabalhadores, né? Neto também, né? Oi? Neto também. Né? O quê? Neto também. É bem que filho vai ter neto. Tem neto, né? É o nosso sonho aqui agora. Nosso sonho é ter neto. Robinho, você tem inveja de você. Bom dia para nós, né?
Aí vai estar o microfone. Pessoal, a gente agradece a Eliane pelo estudo da manhã de hoje. Que Deus abençoe ela. Quarta-feira que vem, nós temos a presença do Marcos Vinícius, que vai nos falar sobre deixar de ir a minhas criancinhas. E no outro domingo, a Estael, não pôr a candeia debaixo do alqueire, ok? Lembrando a vocês também que ao final, quem passar pelo passe, lá fora tem um cafezinho, um chá, tá ok? Com fraternização que a gente faz todo domingo. E só como a Eliane comentou, né, Robinho, como presidente você consegue agradar todo mundo. Presidência de centro espírita é aprovação, gente. Não, não, por isso que ninguém quer. Ontem um menino pegou e falou assim: o boleto de presidente de centro espírita de pagos é grande. Eu falei: não é tão assim, não. Eu fui vice-presidente. Imagina, né? Boleto não é mole, não. Realmente. Só assinava antigamente, pegou o boleto. Era só época. Não. Mas só lembrando que aí realmente a gente passa por momentos muito difíceis, mas é mais gratificante do que problemático, né? A gente ouve coisas que a gente jamais imaginou, mas faz parte da função, ok? Então a gente agradece a presença de todos vocês e, como eu disse depois do passe, nós estamos com uma campanha já começando esse mês de outubro agora, que a gente precisa de montar as cestas básicas para o pessoal lá do Parque Maíra, que todo sábado a gente leva sopa. Só que a sopa ela para na segunda semana de dezembro, só volta na 1ª de fevereiro. Então o pessoal da sopa dá um descanso, merecido também, porque o ano inteiro trabalho aqui na sopa sábado é bastante cansativo. E aí, nesse período que fica sem a sopa, a gente entrega uma cesta básica para cada família lá. Ano passado, nós precisamos de 26 cestas, 25 e mais a do Pantera, né, que é o senhor que organiza tudo lá. Então, acredito que esse ano seja na mesma faixa também. Ontem eu estive lá e já conversei com o Rodrigo, com a esposa dele, para fazer um levantamento para a gente, Laurete, tá? De todas as famílias que vão precisar esse ano. Criança, a idade das crianças, a gente costuma fazer uma cesta bem legal e levar algumas guloseimas para as crianças, ok? Então a gente pede a vocês, né, encarecidamente, aqueles que puderem já começar a doar alguns mantimentos para a gente. Tem pessoas que dão a cesta básica completa, tem pessoas que doam dinheiro para a gente comprar, fiquem à vontade. Mas realmente a preocupação existe, né? Todo ano a gente, o pessoal da diretoria, a gente fica assim, será que nós vamos dar conta? No final dá, no final acaba acontecendo, a gente consegue tudo. Mas está uma correria danada. Então por isso que a gente já está começando a pedir logo no início de outubro, para que todo mundo se sensibilize e ajude a gente aí nessa tarefa. Realmente lá não é fácil, só quem vai lá sabe o que eu estou falando, a carência lá é muito grande. Ok? Então vamos encerrar essa primeira parte, agradecidos a Deus por essa oportunidade, pedindo a Ele que abençoe a nossa querida amiga Eliane, bem como a sua família, a Fabinho que está lá atrás. E vamos encerrar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Bom, com essa prece nós pedimos os 5 passistas que estão na casa hoje, que dirigem a sala de passe, e aqueles que necessitam aguardem no salão e serão chamados.